selecionados com alto padrão de qualidade. Experimente e sinta a diferença. A toda hora vai bem um café do Vale, o puro sabor do café. À venda nos supermercados e casas do ramo. Telefone 22-3861-4277. Direção Fernandinho da Serraria. Saldão de Carnaval Lojas do Juca. Freezer horizontal, a do Juca tem. E tem barato. Freezer Electrolux H160, só 1.399 à vista, em até 10 vezes sem juros. Freezer Electrolux H220, só 1.599 à vista, em até 10 vezes sem juros. Freezer Electrolux H400, só 1.899 à vista, em até 10 vezes sem juros. Saldão de Carnaval Lojas do Juca. À vista ou a prazo, a do Juca resolve seu caso. Embalo FM 89.9. A Hightech Eletrônica, revenda autorizada Sky, oferece a você pacotes a partir de R$ 49,90 mensais. Plano New Skylight por R$ 79,90, com ponto adicional grátis durante 1 ano. E mais, venda e assistência técnica de parabólicas, telefonia celular, rural e consertos em aparelhos eletrônicos. Faça-nos uma visita e comprove. Rua Paulo César Hertal, número 11. Telefones 3861-3139, 9839-1751. Direção Nélio e Robert. Hightech Eletrônica. Experiência e tecnologia a seu serviço. O equilíbrio entre arte e tecnologia. Básico e chique. Almec Center. Onde beleza e bom gosto encontram sua sintonia perfeita. Almec Center. Conheça tudo novo de novo. Acesse www.almec.com.br. Mais alegria no ar. Embalo FM. Voltamos a apresentar Repórter 89. Apresentação Leandro Fagundes. 11h28, hora nacional de Brasília. Já estamos de volta aqui com o Repórter 89, informação e prestação de serviço, trazendo agora o quadro Justiça, Direito do Povo com o defensor público, Dr. Marcos Lang. Está entrando no ar, pelas ondas do rádio, mais um quadro Justiça, Direito do Povo. Envie o seu e-mail para drmarcoslang999@gmail.com e faça a sua pergunta. Vamos à pergunta do ouvinte. Dr. Marcos Lang, ouvi dizer que com a nova lei que está sendo aprovada, as mães poderão registrar seus filhos sem o nome dos pais, sem seu consentimento. Como é isso, doutor? Bem, meu caro ouvinte, realmente está para ser definitivamente aprovado um projeto de lei que, obviamente, se transformará em lei para alterar a lei de registros públicos. Hoje, nós temos uma situação onde, via de regra, os pais casados, ou os pais mesmo não sendo casados, eles, com a declaração de nascido vivo de seu filho, vão até um oficial de cartório do registro civil, em regra, no domicílio onde residem ou aonde nasceu o menor, e registram esse bebê. Esse registro, ele tem um prazo para ser feito. O pai tem o prazo, via de regra, de 15 dias para registrar seu filho. Então, tanto o pai casado quanto o pai que não seja casado com a mãe da criança, ele, tendo essa declaração de nascido vivo, ele poderá, logicamente, que com seus documentos, com os documentos da mãe, registrar essa criança em seu próprio nome e no nome da mãe. A mãe solteira, ela também, caso tenha tido um filho, tem o dever de registrar essa criança. Todo mundo, todas as crianças, têm o direito à sua certidão de nascimento, porque se não tiver uma certidão de nascimento, essa criança não existe aos olhos do Estado. Então é muito importante, porque qualquer tipo de documento futuro
só pode ser tirado com base na certidão de nascimento. Então a mãe solteira, que não tem esse apoio do pai menor, ela poderá ir sozinha ao cartório e declarar que ela é a mãe, junto com a declaração de nascimento com vida do menor e levando seus documentos. Ela, se sabe quem é o pai, ela pode declarar também no cartório o nome desta pessoa, para que ele possa ser chamado pela justiça para dizer se ele registra ou não o seu filho. Caso esse pai não venha registrar espontaneamente o seu filho, automaticamente essa mãe poderá, através do Ministério Público ou da Defensoria Pública, fazer com que ele venha a ser chamado em juízo através de uma ação de investigação de paternidade. O que fez a nova lei, que ainda não foi definitivamente aprovado, ainda é projeto, mas que já está em vias de ser aprovado. Qual é a mudança principal dessa nova lei? É que ela diz que a mãe do menor que nasceu com vida, ela, com esta declaração de nascido vivo, ela indo ao cartório e declarando quem é o pai, o nome deste pai passa a constar imediatamente na certidão da criança. Isso, meu caro ouvinte, pode vir a trazer grandes complicações. Um exemplo bem exagerado. Imaginem, essa mãe, ela não sabe quem é o pai de seu filho, porém ela quer, de alguma forma, enriquecer ilicitamente. Então ela vai num cartório de registro civil, no cartório competente, próximo à sua casa ou próximo aonde essa criança nasceu, dentro do prazo. A mãe tem um prazo mais dilatado, que é de 45 dias, ela vai dentro do prazo e diz: olha, meu filho é filho do Silvio Santos, por exemplo, ou então meu filho é filho de um grande jogador de futebol. Obviamente, objetivando o quê? Que esse jogador de futebol, que o Silvio Santos, venha a ter o nome declarado na certidão de nascimento do seu filho e ela possa, obviamente, pleitear alimentos. E o juiz, com base no que está vendo na certidão de nascimento do menor, será obrigado a arbitrar um valor de pensão, a arbitrar um valor de alimentos, e essa pessoa que sequer conhece a mãe do menor acaba tendo a obrigação de pagar alimentos para um filho que jamais foi seu, que jamais foi concebido por si. Então, essa lei pode trazer muitos problemas. Eu sou muito reticente contra essa lei, porém, entendo o porquê dela ter sido feita. Hoje, uma ação de investigação de paternidade ajuizada pelo menor, representado por sua mãe, ela demora 2, 3 anos, quando o pai está em local certo. Quando o pai está em local incerto, ela pode demorar até mais tempo, porque o pai pode, inclusive, se negar a fazer o exame de DNA, dizendo que não teve nenhuma relação com essa mãe. Então, visando diminuir essa angústia das crianças, essa angústia da mãe das crianças, que muitas das vezes não tem como, de imediato, declarar quem é o pai de seu filho, é que vem o legislador e cria essa mudança de ônus da prova, querendo que o ônus seja do pai de provar que não é pai, e não do filho de demonstrar que aquela pessoa é o seu pai. Eu acho temerária a lei, tendo em vista as consequências que uma filiação traz ao verdadeiro pai, aquele do registro. Porque não é só a consequência dos alimentos, são todas as outras. Suponhamos que, antes desse pai conseguir demonstrar que não é o verdadeiro pai da criança, suponhamos que ele venha a falecer. Olha a confusão que já vai se criar num processo de inventário, por exemplo, onde acaba que esse filho passa a ter direito junto com os filhos biológicos verdadeiros daquele pai. Então, meu caro ouvinte, eu acho uma lei temerária, porém ela está aí em vias de ser aprovada e nós temos que ver o que os juízes, o que a jurisprudência fará em relação às consequências que ela vai trazer
aos que forem declarados pai sem estarem presentes na hora do registro. Termina aqui o quadro Justiça, Direito do Povo com o Defensor Público. Envie o seu e-mail para Dr. Marcos Lang 999@gmail.com e conheça os seus direitos. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Acabamos de ouvir o quadro Justiça, Direito do Povo, um quadro jurídico que tem como objetivo esclarecer aos nossos ouvintes os seus verdadeiros direitos. E você, tem alguma dúvida na área jurídica? Se tiver, entre em contato com a gente que estaremos encaminhando as suas dúvidas ao Defensor Público Dr. Marcos Lang. Estamos apresentando o Repórter 89. Apresentação, Leandro Fagundes. 11h37, seguimos por aqui com mais informações. Ministro da Pesca entrega máquinas no Noroeste Fluminense. 7 municípios foram beneficiados com equipamentos para escavação de viveiros escavados para cultivos de pescado como tilápia, tambaqui pintado e carpas. Nesta segunda-feira, o ministro Marcelo Crivella, ministro da Pesca e Agricultura, entregou as retroescavadeiras a prefeituras dos 7 municípios da região Noroeste Fluminense. Foram beneficiados os municípios de Laje do Muriaé, Miracema, São José de Ubá, Cambuci, Santo Antônio de Pádua, Aperibé e Itaucara. Estudantes são impedidos de embarcar em ônibus em São Fidélis. Estudantes que não renovaram as carteirinhas no prazo dado pela Secretaria de Educação e novos estudantes que não tinham autorização para usar o serviço foram impedidos de embarcar nos coletivos na manhã de ontem. O fato ocorreu no município de São Fidélis. Segundo informações de estudantes, alguns chegaram a deitar na frente dos ônibus para que não saíssem e exigiram que os mesmos fossem para a sede do Ministério Público. A Polícia Militar foi acionada para acompanhar a manifestação, que foi feita de forma pacífica pelos alunos, impedindo 2 coletivos de seguirem em direção a Campos dos Goitacazes. O prazo dado pela Secretaria para a renovação das carteirinhas e inscrições de novos estudantes terminou no último dia 28 de fevereiro. Mas muitos deles não compareceram à sede do órgão para realizar o cadastro. O comunicado da Secretaria chegou a ser divulgado por alguns veículos de comunicação da cidade, além de redes sociais. Segundo o secretário de Educação, Roberto Olímpio, existia 270 novas inscrições abertas e que todas foram preenchidas dentro do prazo. E até o meio do ano, a Prefeitura não tem condições de transportar mais alunos. Ainda segundo ele, o prefeito está se mobilizando e procurando saber quantos coletivos são necessários para atender a todos e que existe um planejamento para a aquisição de novos ônibus, mas que ainda não tem prazo para que isso aconteça. Ao todo, são 2 coletivos na parte da manhã e outros 6 na parte da noite. Segundo alguns estudantes, novas manifestações devem acontecer. Cerca de R$1 milhão estão sendo investidos no setor da saúde em Aperibé. O município de Aperibé vem investindo na área da saúde para melhorar cada vez mais a qualidade do setor. Na construção e reformas das existentes unidades básicas de saúde em vários bairros para atender a demanda que cresce a cada dia. Em breve será inaugurada uma unidade básica de saúde no bairro Fagundes,
que atenderá a população.